Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Tempestade aplacada. Mateus. Tomou em seguida a barca, acompanhado pelos discípulos. E eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então se aproximaram dele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Jesus lhes respondeu: Por que tendes medo, homens de pouca fé? E levantando-se, mandou que os ventos e o mar se aquietassem, e grande bonança logo se fez. Os homens, cheios de admiração, diziam: Quem é este a cujas ordens os ventos e o mar obedecem? Marcos. Nesse dia, ao cair da tarde, disse-lhes ele: Passemos para outra margem. E, despedida a multidão, levaram consigo Jesus na barca, onde ele se achava. Outras barcas o seguiam. Levantou-se grande ventania, que, atirando as vagas sobre a barca, a enchiam d'água. Jesus, que se achava à polpa, dormia, reclinado num travesseiro. Eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? Jesus, levantando-se, falou ao vento e ao mar, dizendo: Cala-te, emudece. O vento cessou e logo reinou grande calma. E ele lhes disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E todos, cheios de temor, diziam uns aos outros: Quem julgas seja este a quem o vento e o mar obedecem? Lucas. Certo dia, tendo entrado numa barca com os discípulos, disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto faziam a travessia, ele adormeceu, e grande ventania se desencadeou sobre o lago, enchendo d'água a barca e pondo-os em perigo. Os discípulos se acercaram dele e, despertando-o, disseram: Mestre, sussurramos. Jesus, levantando-se, falou ameaçadoramente ao vento e às ondas agitadas. Tudo logo cessou e reinou grande calma. Disse-lhes ele então: Onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e de admiração, perguntavam uns aos outros: Quem julgas seja este que dá ordens aos ventos e às ondas e é obedecido? Jesus, vós o sabeis, não estava sujeito ao sono, nem a nenhuma outra necessidade da existência humana. Para os homens, ele adormecera, e tiveram que o despertar. Na realidade, porém, apenas quis, pela demonstração do seu poder sobre os elementos, ferir a imaginação dos discípulos e desenvolver-lhes a fé. Os espíritos encarregados das águas e dos ventos, obedecendo-lhe como todos os outros, tudo prepararam para produzir o terror nos discípulos daquele que também lhes era o mestre, e cumpriram docilmente suas ordens, quando ele mandou que toda a agitação cessasse. A explicação dos meios pelos quais os espíritos prepostos produziram o tufão, a tempestade e a fizeram cessar se acha ainda muito acima
do alcance das vossas inteligências. Cada reino da natureza está submetido à direção de espíritos especiais, e cada um obra empregando os meios que o Senhor lhe facultou. A produção de tais efeitos, de tais sucessos, tem sempre por base a ação do espírito sobre os fluidos. O choque destes contribui para que sintais a influência do vento. A ação magnética exercida sobre as massas de água as levanta e, diminuída essa atração, a calma se restabelece. Não é que cada vaga do oceano esteja submetida à ação de um espírito encarregado de a mover, como se fora um brinquedo de criança. Os espíritos prepostos a tais efeitos concentram os fluidos atrativos nos pontos em que deverá desencadear-se a tempestade. Tudo para nós tem uma causa explicativa, mas muitas coisas preciso é que se conservem para vós obscuras. Contentai-vos com o pouco que vos podemos dar, de acordo com o estado das vossas inteligências. Tratai de obter mais pelo estudo, pelo trabalho, pela observação, executados com desinteresse, com humildade, de coração e espírito, fé, amor e desejo de progredir. Os encargos das águas e dos ventos, como os outros espíritos especiais a cuja direção se acha subordinado cada um dos reinos da natureza, são espíritos purificados, incumbidos de uma missão, e para desempenhá-la empregam, como lhes apraz, os que lhes estão inferiores, quando o concurso destes se faz necessário. Ficai sabendo, tudo na natureza é magnetismo, é atração e ação magnética subpostas à ação espírita, e Deus não concede seus poderes senão aos que o mereceram. O Senhor não confia a aplicação e a execução das leis que estabeleceu, desde toda a eternidade, para a regência da vida e da harmonia universais, para a realização de seus desígnios e da sua providência, senão aos espíritos que ele sabe serem capazes e dignos desse encargo. Como conciliar-se a ação dos espíritos na produção do fenômeno das tempestades e, conseguintemente, dos naufrágios que ocasionam, num instante fatal, a morte de certas pessoas como termo de suas provações terrenas, com as descobertas pelas quais a ciência de antemão determina o lugar e a época dos fenômenos e sucessos meteorológicos, atmosféricos, o que leva alguns homens a não verem nas tempestades e nos naufrágios mais do que a ação de uma força cega e necessária, e na morte dos náufragos mais do que a obra daquilo a que chamam acaso, negando assim a intervenção de Deus e a ação dos espíritos por ele prepostos ao uso, ao emprego, à execução e à aplicação das leis naturais e imutáveis a que estão sujeitos os diversos fenômenos da natureza. Porventura, a ciência humana já predeterminou quais os que, ao menos na aparência, seriam vítimas desses efeitos? Dizemos ao menos na aparência, porque os que em tais casos perecem, conforme daqui a pouco explicaremos, são apenas vítimas voluntárias, no sentido de que são levados a semelhante fim em virtude da escolha que fizeram de suas provas, de que são levados a isso pelos seus próprios espíritos, no sentido de que o que lhes sucede é consequência forçada das provações e expiações que escolheram. Tudo é sábio, tudo é grande nas leis divinas. Só vós, homens, sois pequenos nas vossas orgulhosas apreciações. A ciência um dia vos anunciará com exatidão
o momento dos fenômenos da natureza. Então, dada a vossa elevação moral, física e intelectual, não mais tereis de sofrer expiações e provações, quais as do naufrágio. É preciso que seja assim, porque é preciso que tudo progrida e tudo marche regularmente na obra divina. Dia virá em que, tendo vós alcançado a elevação necessária, todos os casos que hoje vos causam espanto se vos tornarão familiares. Mas nem por isso menos real será a ação dos espíritos. A ciência humana, se lhe fora possível, anularia a existência de Deus, dizendo: previmos as tempestades, logo elas se desencadearam, porque assim devia acontecer. De tal sorte, os fenômenos da natureza seriam apenas o resultado da ação de uma força cega e necessária, e não uma obra de uma inteligência suprema e providencial, que age por intermédio de espíritos ativos e devotados, aos quais incumbem o uso, o emprego, o funcionamento, a aplicação e a execução das leis naturais e imutáveis que ela estabeleceu desde toda a eternidade. Deste modo é que aquela inteligência obra, por sua vontade livre e imutável, no sentido de que age segundo essas mesmas leis que ela dirige, aplica, faz funcionar, executar, objetivando o progresso físico, moral e intelectual dentro da vida e da harmonia universais. Prevendo-lhes e observando-lhes o uso, a aplicação, os efeitos e a execução, essas leis são reconhecidas por aqueles mesmos que negam, porque não os veem, o legislador que as promulgou e os agentes a quem incumbiu de as aplicar, de as fazer produzir seus efeitos, de as executar nas condições e segundo as regras e os meios que lhe pôs nas mãos e se acham estabelecidos nas próprias leis. O legislador é Deus. Os agentes são os espíritos puros, aqueles que se podem aproximar do foco da onipotência e que, por sua vez, têm como agentes submissos e devotados, conformemente à hierarquia espírita, os espíritos superiores e os bons espíritos. O mesmo fora reconhecer a existência de qualquer máquina, prever-lhe e observar-lhe o uso, a aplicação, os efeitos, a execução da obra, desde que o operário preposto do mecânico a fez funcionar, e ao mesmo tempo negar, por não serem visíveis, o mecânico que a inventou e os operários que a põem em movimento. O mecânico é Deus, os operários prepostos são os espíritos. Não, a natureza obedece a determinada marcha regular, e assim como o homem recebe sempre pelas circunstâncias ou pelos acontecimentos que preparam, precedem, produzem e executam essa marcha, o aviso de que tem que morrer, e por conseguinte, de que lhe cumpre estar pronto para esse momento supremo. Do mesmo modo, nas leis da natureza, todos os acontecimentos deixam prever a marcha que seguirão, por meio de sinais que a tempo compreendereis. As tempestades, como as inundações, os fatos atmosféricos e todos os fenômenos da natureza, são produzidos por espíritos prepostos à produção desses efeitos. Espíritos que, todavia, seguem a marcha que lhes traça o Senhor para os preparar, guiar e realizar pelos meios de que os armou, mas sempre segundo as leis naturais e imutáveis por ele estabelecidas desde toda a eternidade. Já o declaramos e repetimos, dia virá em que a ciência poderá predizer o momento exato em que se produzirão os fenômenos da natureza. Quanto, porém, à previsão dos fenômenos atmosféricos, não acrediteis que os possais anunciar com a precisão com que os ponteiros marcam num mostrador as horas.
Vários cálculos serão muitas vezes perturbados, mas chegareis a prever sempre com muita aproximação. Isso vos permitirá, desde que o orgulho humano se resolva a consenti-lo, tomar as precauções necessárias para salvar as vossas colheitas, as vossas habitações e fazer redundar em proveito da humanidade o que até então ela considerara calamidade. Nada existe na natureza sem um fim. Somente a vossa ignorância impede que o compreendais, e o homem tem, até certo ponto, o direito de dizer-se o rei da criação, no sentido de que nada há secreto que não deva ser dele conhecido e nada oculto que não deva ser descoberto, à medida que for aumentando a sua elevação moral e intelectual, e concorrentemente física, segundo a lei morosa, mas regular do progresso. A bondade divina tudo submeteu ao império do homem. Preciso é, porém, que ele aprenda a reinar como senhor, como pai de família e não como tirano. É preciso que despedace as cadeias que prendam os irmãos para que aprenda a acorrentar o oceano. É preciso que esteja sempre pronto a partilhar com seus irmãos o que possuir, para aprender a preservar suas colheitas das geadas, dos ventos e dos raios de um sol demasiado ardente. É preciso, enfim, que se aperfeiçoe moralmente, para obter o aperfeiçoamento físico do seu planeta. Cada um dos séculos que se escoam com tanta lentidão vos traz uma parcela de progresso moral e intelectual. Moral, sim, porque, malgrado a todas as vossas imperfeições, tendeis para o bem. Tendes disposição para aceitar, mesmo dentro da vossa cegueira, as modificações capazes de vos melhorarem a espécie. Conservais ainda uma parte da catarata que vos tira a vista. É exatamente do que procuramos agora curar-vos, pela nova revelação, pela influência e pela ação espíritas, e com o concurso dos espíritos encarnados aí em missão. Quando enxergardes nitidamente, caminhareis com passo firme e decidido pela via do progresso, e a vossa carreira tomará então proporções vertiginosas. Coragem, coragem, bons obreiros! O amo vem visitar sua vinha e volta satisfeito por encontrar na faina os seus trabalhadores. Coragem, perseverança. Tudo no seio da natureza tem que seguir a sua marcha regular. Longe está ainda a vossa ciência do que virá a ser. Grande poder o Senhor deu ao homem, mas é necessário que este se faça digno de exercitá-lo. Tudo é sábio, repetimos na obra divina. Tudo tem um destino e concorre pela ação dos Espíritos do Senhor, segundo as suas vontades e sob o império de suas leis imutáveis, para a execução da obra geral, pelos fenômenos da natureza, para o progresso do vosso planeta, de tudo o que nele existe e da vossa humanidade, concorrendo também para o cumprimento das vossas provações, das vossas expiações, que no conjunto da obra representam elementos e meios de progresso. Os homens que sucumbem no naufrágio são levados a morrer assim por efeito das provações que escolheram. Portanto, seja ou não conhecida do homem a causa, o resultado existirá. Aquele que ao encarnar escolheu por provação a morte violenta, precedida das angústias e alternativas que cercam os últimos momentos do náufrago, sujeito a se debater entre a submissão do Criador, a resignação, o remorso das faltas passadas, a confiança na bondade divina e o pavor, a blasfêmia, a raiva insensata que se apodera de alguns nessa hora terrífica, será levado pelo seu próprio espírito a preferir um navio a outro, a se ver urgido por um negócio a embarcar em determinada ocasião,
a contar mesmo com um acaso feliz com a sorte, com a sua boa estrela, e partirá, porque durante o desprendimento a que o sono dá lugar, o seu espírito se torna consciente das sérias obrigações que contraiu e toma de novo a resolução de conduzir o corpo à situação em que unidos devem ambos terminar suas provas, voltando este à massa comum e libertando-se ele, o espírito da escravidão corporal, e readquirindo a liberdade. A resolução, assim retomada, e da qual não resta lembrança no estado de vigília, deixa no homem uma impressão vaga que vem a concluir o que se chama a sua inspiração, a determinante de seus atos. Assim como não pode prever o seu naufrágio, também o homem não prevê a hora em que as chamas de um incêndio lhe devorarão a casa, em que será sepultado pelo desabamento da escavação, da mina, da pedreira que trabalhe, e os que têm de perecer desse modo perecem. Por quê? Porque, semelhantemente ao náufrago, escolheram para a terminação da vida terrena a morte violenta, cercada das angústias e alternativas das daquele e precedida da mesma luta entre a submissão ao Criador, a resignação, o remorso, a confiança na bondade divina e o pavor, a blasfêmia, o desespero. Como o náufrago, foram levados pelos seus próprios espíritos a preferir uma habitação a outra, em certa ocasião, a preferir para trabalhar esta escavação àquela. Os que tenham de perecer de qualquer desses modos, por haver soado a hora final das suas provas terrenas, e por serem de qualquer desses gêneros a provação e a expiação que escolheram, perecem inevitavelmente. Os que devam escapar à morte por não haver soado ainda aquela hora, escapam. Os meios de salvamento lhes são facultados pela influência e pela ação dos espíritos prepostos. Não tendes visto duas pessoas caírem da mesma forma e nas mesmas condições, e dá-se que uma pereça da queda e que a outra não morra? Não costumais dizer, foi milagrosamente salva? Quando um naufrágio, num incêndio ou num desabamento todos perecem, é que todos tinham chegado ao termo de suas provações e haviam escolhido por provação e expiação aquele gênero de morte. No mesmo dia, à mesma hora, não morre na terra uma porção de homens? Deem-se ou não no mesmo lugar as mortes, a razão é sempre a mesma: terminação das provas terrenas. Todos estes fatos ocorrem às vistas dos homens sem que eles procurem conhecer quer as causas da morte, quer as causas, as influências que preparam e põem em prática os meios, quaisquer que sejam, de salvamento, fazendo-o por forma tal que tudo quanto deva suceder, suceda. Deus nada espera do que jamais o acaso. Tudo o que tenha de acontecer, do ponto de vista da terminação das vossas provas, das vossas expiações, acontece pela ação dos vossos próprios espíritos e sob a influência espírita. Tudo tem, pois, a sua razão de ser. A pena de talião é muitas vezes escolhida pelo espírito culpado. Um que, em precedente existência, cometeu o crime de assassínio friamente premeditado, pode obter da bondade e da justiça do Senhor expiar essa falta por uma lenta agonia, cujos transes o depurem e o reconduzam àquele a quem ofendera. O que acabamos de dizer não convém que seja separado quanto ao que se deva entender pelo que chamais o instante fatal da morte. Atento, o livre-arbítrio do homem, da explicação que vos daremos acerca do 5º mandamento do Decálogo. No estado de inferioridade em que ainda se acha o vosso planeta, os flagelos, a peste, a fome e a guerra contribuem para o progresso dos povos, porque são meios de provações e expiações e servem para o desenvolvimento da civilização, da ciência, do adiantamento moral e intelectual, abrindo caminhos à atividade e à prática do devotamento e da caridade. As vítimas dessas calamidades o são voluntariamente, pois que a título de provação, de expiação ou de missão,
procuraram por si mesmas nascer num país, no seio de uma família, viver ou achar-se em um lugar onde viessem a experimentar qualquer daqueles chamados flagelos. São efetivamente flagelos, sim, no sentido de que se atingem indistintamente grandes e pequenos, lembrando assim ao homem que diante do poder divino todas as cabeças se encontram à mesma altura e que, uma vez caídas, todas ficam rentes com o solo. Não vos lamenteis, portanto, quando virdes uma calamidade pública abater-se sobre um país. Dizei ao contrário: bendito seja o Senhor, que estende seu flagelo por sobre todas as massas e pesa na sua balança o valor de seus povos, que manda às nações o progresso e a paz aos homens de boa vontade. Tudo segue marcha regular, objetivando o progresso de ordem física, moral e de ordem intelectual. Tudo na natureza é preparado e dirigido pela ação dos espíritos prepostos, segundo a vontade do Senhor, e sob o império das leis naturais, por ele estabelecidas desde toda a eternidade. Foi assim que, por vontade do Mestre, a quem Deus tudo outorga, que de Deus recebe diariamente a inspiração e ilimitados poderes, e pela ação dos espíritos prepostos, se desencadeou e aplacou a tempestade, sucedendo-lhe após grande calma. Graças a Deus.